Você já sentiu um vazio difícil de explicar? Aquele tipo de silêncio interno que nem o som da música, nem a presença de alguém consegue preencher? É como se algo dentro de você estivesse sempre faltando, mesmo quando, do lado de fora, tudo parece bem. Você até tenta entender, tenta se distrair, busca respostas nas pessoas, no trabalho, em novas metas, mas o buraco continua lá. E quanto mais você tenta tapá-lo com o que vem de fora, mais ele parece aumentar. A verdade é simples, mas dolorosa. O vazio que você sente não é falta de amor, é falta de você. Desde cedo a gente aprende a correr atrás de algo, ser o melhor, conquistar mais, agradar, provar valor. E nessa corrida, você vai se distanciando de si mesmo. Aprende a sorrir quando quer chorar, a se calar quando algo dói, a fingir força quando tudo dentro está desmoronando. Você se acostuma tanto a se moldar para ser aceito que, em algum ponto do caminho, perde o contato com quem realmente é. E o preço disso é alto, porque quando você se abandona, nenhum amor do mundo é suficiente para preencher o buraco que fica. O vazio não vem da falta de companhia, vem da ausência de presença. Você pode estar cercado de pessoas, recebendo mensagens, curtidas, elogios e mesmo assim sentir que algo falta. Porque o que falta não é ninguém, é você consigo mesmo. O vazio nasce quando você para de se ouvir. Quando ignora o corpo cansado, quando engole o que sente, quando vive tentando ser o que esperam em vez de ser o que precisa. Curioso como a gente acha que a solução é ter mais amor, mais atenção, mais reconhecimento. Mas nada disso resolve, porque você pode até receber o amor do outro, mas se não se permitir senti-lo de verdade, ele passa por você sem tocar. E para sentir, você precisa estar presente, precisa voltar para dentro. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso. Enquanto você busca fora o que falta, continua dormindo sobre o que já existe em você. Porque o amor que realmente cura, que realmente completa, não é o que vem dos outros. É o que nasce quando você se reconcilia consigo mesmo. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser suficiente para o mundo que esqueceu de ser suficiente para si. Passou tanto tempo se comparando que esqueceu de se enxergar. E quanto mais tenta caber, mais se perde. Até o ponto em que não sabe mais o que realmente gosta, o que quer, o que sente. Só vive no automático com um sorriso cansado e uma sensação constante de que falta algo que você não sabe nomear. Mas o que falta não é um novo amor, um novo começo ou um novo plano. O que falta é reconexão. É o simples ato de parar e se perguntar: o que eu preciso agora? Não o que os outros esperam de mim, mas o que a minha alma está pedindo. Porque o vazio é o jeito da vida te lembrar que você se afastou de si. E eu sei, encarar isso assusta, porque olhar para dentro é se deparar com o que foi deixado para trás. É encontrar as dores que você varreu para debaixo do tapete, as decepções que fingiu superar, os sonhos que abandonou porque disseram que eram grandes demais. É ter coragem para se olhar com honestidade, sem filtros, sem disfarces. E poucos têm essa coragem. A maioria prefere continuar correndo, tentando preencher o vazio com distrações. Mas o vazio não se preenche, ele se entende. Ele não pede pressa, pede presença. Quando você senta com ele, quando o escuta, ele te conta o que está faltando. Às vezes é descanso. Às vezes é perdão. Às vezes é simplesmente atenção. Porque o que dói não é o que falta. É o quanto você se ignora tentando parecer bem. Você não precisa que o mundo te ame para se sentir completo. Precisa se reencontrar. E se reencontrar é um processo silencioso, solitário e, ao mesmo tempo, libertador. É reaprender a estar com você sem precisar fugir. É se permitir ficar em paz no próprio silêncio. É descobrir que você é casa e não ausência. Sabe aquele amor que você busca em todo lugar? Aquele que te faz sentir visto, compreendido, seguro? Ele começa em você, e quando ele nasce,
tudo muda. Porque quando você se ama de verdade, não aceita menos do que merece, não implora atenção, não se molda para caber. Você entende que amor não é mendigar, é compartilhar o que transborda. O vazio vai diminuindo quando você se acolhe. Quando você entende que não precisa estar bem o tempo todo, que pode se permitir cansar, errar, pausar. A verdadeira força não está em suportar tudo, mas em saber quando é hora de parar e cuidar de si. Você passou tanto tempo tentando ser tudo para todos que esqueceu de ser algo para si. E é nesse ponto que muita gente se perde, porque o mundo aplaude quem faz, quem corre, quem conquista, mas não ensina a se escutar. E o preço disso é uma geração inteira de pessoas exaustas, cheias de conquistas, mas vazias por dentro. O vazio não é fracasso. É sinal de que algo dentro de você está pedindo para ser visto. Talvez você tenha confundido amor com aprovação, e por isso tenta tanto agradar, tenta tanto ser o que esperam. Mas amor não é se apagar para caber. Amor é se iluminar para existir. E quando você começa a se amar de verdade, o vazio perde a força, porque ele só existe quando você acredita que precisa ser outro para merecer amor. Tudo o que você busca nas pessoas é, na verdade, o que você parou de se dar. Você quer atenção porque não se escuta, quer amor porque não se acolhe, quer presença porque se abandona. E nenhuma relação vai te salvar desse ciclo enquanto você não se tornar o seu próprio ponto de equilíbrio. A cura vem quando você entende que não é o outro que precisa te completar, é você que precisa se reencontrar. Quando você aprende a se bastar, a vida muda, porque o amor dos outros deixa de ser necessidade e passa a ser soma. Você deixa de implorar por migalhas e começa a construir banquetes. E sabe o que é mais bonito? Quando você se reencontra, tudo à sua volta se reorganiza. As relações ficam mais leves, o trabalho se torna mais significativo, o tempo parece menos cruel, porque a paz que vem de dentro é o alicerce de tudo o que você constrói fora. Não se trata de ser egoísta, se trata de ser inteiro. O mundo precisa da sua melhor versão, não da sua versão exausta tentando agradar todo mundo. E para ser essa melhor versão, você precisa voltar para dentro, precisa resgatar quem você era antes de se perder tentando ser aceito. Talvez o que você chame de vazio seja apenas o eco da sua própria ausência, o chamado da sua alma pedindo para voltar. E esse chamado não é um castigo, é um convite. Convite para se reconectar com o que é verdadeiro, com o que faz sentido, com o que te traz paz. Tudo muda quando você volta para si, porque quando você se ama, o que vem de fora é bônus, não dependência. Você entende que não precisa provar nada, competir com ninguém, nem correr o tempo todo. Você descobre que o que te sustenta não é o amor que recebe, mas o amor que oferece a si mesmo. Então pare, um instante. Respire. Silencie o barulho. Observe o que sente sem julgar. Talvez o que você chama de vazio seja apenas um pedido por atenção. A sua própria alma tentando te lembrar que está viva, esperando para ser ouvida. Você não precisa de mais nada para ser completo. Só precisa se permitir estar presente, estar inteiro. E isso começa quando você decide parar de correr atrás de amor e começa a se amar. Carl Jung dizia que a solidão não vem por não ter pessoas ao redor, mas por não conseguir compartilhar o que é importante para você. E para compartilhar, primeiro é preciso se reconhecer. É preciso saber o que te move, o que te inspira, o que te faz sentir vivo. Então, se você sente um vazio hoje, não fuja dele. Sente com ele. Pergunte o que ele quer te mostrar. Porque o vazio não vem para te punir, vem para te guiar de volta. Voltar para si é o começo da cura. É o momento em que você para de buscar fora o que sempre existiu dentro. E quando você se reencontra, descobre que o amor nunca te faltou. Você só o procurava no lugar errado. Nos comentários escreva: "Eu escolho voltar para mim." Que essa frase seja o seu primeiro passo de volta para casa. Porque tudo muda quando você se torna o seu próprio lar. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, curta, compartilhe e se inscreva no canal.
Aqui, todos os dias, você encontra palavras para lembrar que o amor que você tanto busca começa em um só lugar, dentro de você. Nos vemos no próximo vídeo.